Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos que estão presentes e aqueles que estão assistindo o vídeo. Estamos em mais um culto no Galeão. E neste momento de pandemia, os cultos estão acontecendo online, mas em outros momentos, presencial, esse culto acontece na Capela do Galeão, no Terminal 1. Seja muito bem-vindo, fique à vontade entre nós. Vamos, neste momento, orar ao Senhor e entregar a Ele este nosso culto de adoração, de louvor ao nosso Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos e entrarmos na sua presença, Senhor. Muito obrigada, Pai. O Senhor que é o nosso Criador, nosso Deus. Que o Senhor seja engrandecido neste momento aqui conosco, Senhor. Fique muito à vontade para falar conosco, porque queremos e precisamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, Senhor. Recebe os nossos louvores, as palavras ministradas, Senhor, as nossas orações de agradecimento a Ti e também, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir agora um nosso salmo com a Rosane. Boa noite, vamos passar para a leitura bíblica. No livro de João, no capítulo 17, verso 15, 20 e 26, Jesus está orando, e orando por nós, por aqueles que um dia viriam e que seguiriam a Ele. E Ele diz assim a Deus: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela Tua palavra hão de crer em mim. E eu lhes fiz conhecer o Teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que tens amado neles e eu neles esteja. Esse trecho mostra que Jesus, antes de falecer e ser crucificado para então ressuscitar, Jesus tira um tempo e deixa registrado no livro de João aquilo que Jesus disse. Jesus se importava não só com os que estavam com ele ali, os discípulos, com aquele povo que estava vivendo e convivendo com ele, mas Jesus se importava com o povo que viria, comigo e com você. E ele diz que problemas nós teríamos, mas que Deus nos livrasse do mal. Se você hoje está aqui, está assistindo esse vídeo, está vivo e respirando, é porque Deus está te livrando do mal. E Ele quer deixar o amor dEle, que é o bem, Ele quer deixar a salvação dEle. Ele te escuta, Ele te ouve, e Ele se importa comigo e com você. Mas quando a gente não tem força para orar, lembre-se, Jesus intercede por nós. Você não está sozinho. E é isso que o louvor que vem a seguir vai tratar. Vamos louvar juntos, então, pensando nisso? Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim.
Mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro sob tua proteção, pois creio, ó Pai, eu creio sim. Sei que anjos velam por mim. Só no mundo andava a vagar, procurando solução, caminhando em densas trevas, sem ter rumo ou direção. Alguém de joelhos com sua prece me animou a prosseguir. Senhor, eu te agradeço por quem tanto orou por mim. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim. Amém. E sim, vamos orar. Senhor, nós queremos te exaltar, glorificar o teu nome, porque na cruz o Senhor morreu, ressuscitou e vivo está intercedendo por nós. O Senhor nos olha, o Senhor se interessa por nós, o Senhor nos defende. Senhor, como nós queremos exaltar aqui a tua proteção, a tua grandiosidade, o teu amor delicado. Senhor, muito obrigada, porque nós nos sentimos como pintinhos debaixo, Senhor, das tuas asas. Assim nós oramos, porque tu és o Senhor que nos ama. Deus, nós te glorificamos, porque conosco estão os teus filhos, as tuas filhas nessa noite, para te exaltar, para contar as tuas bênçãos, para dizer quem tu és na nossa vida, porque vivo o Senhor está. É assim que nós oramos e te agradecemos, porque temos um canal livre entre nós, Senhor, e o Senhor. Jesus Cristo vivo, o Senhor. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, né? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Se você tem um testemunho para glorificar o nome do Senhor, este é o momento. Basta abrir o seu microfone e falar o que você tem para agradecer. E após os agradecimentos, eu vou pedir à nossa querida irmã Regina para levar os nossos agradecimentos ao Senhor em oração. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te render louvores e gratidão, Senhor, pela vida da minha irmã Luciene. Espírito Santo de Deus, só o Senhor para fazer uma obra tão maravilhosa como esta, Senhor. O Senhor guardando a tua filha, Senhor. Deus, o Senhor entrando com providência, Senhor, cuidando dela, Espírito Santo de Deus. Ó Deus, não tem palavras, Senhor, neste momento, para nós atribuirmos a Ti tamanha a Tua grandeza, o Teu amor e cuidado. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos, Te damos glória, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor assistiu a Tua filha
mesmo ela não sabendo de nada, Deus. Deus, eu te louvo, Deus, e te agradeço junto com ela, com as minhas irmãs, Senhor, por este milagre que o Senhor fizeste na vida da tua filha. Senhor, e eu creio que o Senhor continua fazendo coisas grandes e maravilhosas, para que ela possa ser um testemunho vivo da tua palavra. Espírito Santo de Deus, receba a nossa adoração e o nosso louvor, Senhor, em favor da vida da nossa irmã. Deus, ela provou e saboreou da tua bondade e misericórdia. Deus, por isso é que nós te adoramos, Senhor. É por isso que nós nos prostramos diante da tua presença, Senhor, neste momento, para dizer o quanto o Senhor é lindo, quanto o Senhor é maravilhoso. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, por essa bênção que a minha irmã recebeu. No nome de Jesus, Senhor, eu te sou grato. Eu te sou grato, Deus, pela vida da professora Rosane, pela vida da Ivani. Senhor, que Ivani pôde terminar, Senhor, os seus exercícios em tempo, Deus, porque o Senhor é fiel, o Senhor cuida de tudo e de todos. Eu louvo por esses novos projetos, que elas serão enganjadas, Senhor. Deus, que elas possam estar recebendo de Ti as instruções necessárias. Senhor, que elas possam surpreender, Senhor, Deus, o professor, e até mesmo elas ficarem surpresas, Senhor, pela grandeza da maneira como o Senhor trata, Senhor, e responde às suas orações. Deus, muito obrigada, Senhor. Eu quero te agradecer, Deus, ainda, Deus, por essa porta que o Senhor abriu para a tua filha. Senhor, por esse milagre que o Senhor fez na vida da professora Rosane, por essa intervenção divina, Senhor. Ela precisava de uma resposta, o Senhor abriu esta porta. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. O Senhor também, Deus, tem cuidado de Thaís e da sua família, e nós te somos gratos, Senhor, também pela vida da tua filha. Eu tenho visto, Espírito Santo, a tua boa mão sobre a vida de Thaís. Senhor, no nome de Jesus, eu sei que tem muitas coisas que nós não entendemos agora, mas o Senhor está trabalhando. Deus, eu sei que no silêncio nós podemos ouvir o Senhor trabalhar. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem me abençoado emocionalmente. Eu vejo que o Senhor tem cuidado, eu não tenho me abalado. Muito obrigada. Eu sei que é o Senhor que está guardando, Senhor, a minha alma, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Eu quero também colocar esse livramento, esse socorro que a professora Rosane recebeu de ti, porque eu sei que os anjos do Senhor acampam ao redor dela e têm livrado para a glória do teu nome. Senhor, no nome de Jesus, eu acho que eu já orei por todos, mas eu quero ainda continuar te agradecendo, Senhor. Deus, como o Senhor é bom. Muito obrigada, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o nosso Deus. Aleluia. É o Deus provedor, é o Deus que cuida, é o Deus que surpreende e que faz muito mais do que pedimos ou pensamos, né? E vamos para a nossa primeira meditação. No nosso dia a dia, temos que tomar decisões, e às vezes são tantas decisões que temos que tomar, tantos planos que temos para executar, tantas coisas para fazer, que acabamos nos apressando em fazer. E nessa pressa que nós temos de resolver as coisas, porque são tantas as coisas para solucionar, que precisam ser agilizadas no mundo em que nós vivemos, que será que nesse momento não estamos esquecendo de apresentar ao Senhor? A palavra do Senhor está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, do versículo 5 ao 8, diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça
o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. A primeira questão nesse texto está em confiar no Senhor. Se nós temos o hábito de tomarmos as decisões por nós mesmos, nós não estamos apresentando ao Senhor. Então, quando nós temos no meio das nossas rotinas, no meio das nossas reuniões, no meio dos nossos estudos, dos nossos projetos, temos que pensar, planejar. É claro que nós temos um intelecto, é claro que nós temos uma inteligência dada por Deus para darmos encaminhamento a todas as coisas que tem na nossa vida. Mas nós, seres humanos, corremos o risco de errar porque somos humanos. Então, o texto que está aqui, na palavra do Senhor, diz que é para confiar no Senhor de todo o nosso coração. Ou seja, confiar no Senhor completamente e não nos apoiarmos no que nós sentimos, no nosso entendimento, porque o nosso entendimento é limitado. Os pensamentos que o Senhor tem para nós não são os nossos pensamentos. Por vezes, achamos que estamos numa direção, que essa direção aparentemente é correta, a atitude que estamos tomando é correta, mas só o Senhor sabe o que está nos conduzindo e o que tem à frente. Portanto, é importante que nós nos apoiemos no braço do Senhor. É importante que nós busquemos o entendimento que o Senhor tem para nos dar. É importante que nós venhamos a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, em todos os nossos projetos, em todas as palavras que saem da nossa boca, em todos os pensamentos que nós temos. Se temos pensamentos de irritação, de intranquilidade, pensamentos que não são bons, a nossa boca vai acabar falando isso também. Então, nós temos que ter atenção a isso, porque nós precisamos reconhecer o Senhor. Se eu pronuncio uma palavra que não é agradável, uma palavra de ira, de raiva, o Senhor não está nisso. Agora, se eu começo a, primeiramente, pensar antes de falar, que pensamento é esse que eu vou verbalizar? É um pensamento bom ou não? Se eu começo a procurar o Senhor em todas as coisas que eu tenho que fazer, eu começo a ter condição de avaliar se o que eu estou pensando e, consequentemente, o que eu vou falar e depois de falar eu vou agir, se tudo isso vem do Senhor, o Senhor está presente, então nós conseguimos identificar a presença do Senhor. E é como diz o texto, reconheça em todos os seus caminhos. Por quê? Porque quando nós reconhecemos o Senhor nas nossas coisas, nas decisões, nos pensamentos, nas palavras, ele começa a endireitar os nossos passos, ele vai nos guiando, porque nós estamos buscando fazer como ele deseja, de acordo com a palavra dele. E o provérbio continua, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Temer ao Senhor, nós sabemos, é respeitar o Senhor, é respeitar os mandamentos que o Senhor tem para nós, porque ali são as palavras de vida eterna, são essas palavras, a palavra do Senhor, que nos conduz, que está conosco todos os dias, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. É essa palavra que nos conduz e nos leva a acertar. E podemos estar pensando, mas por que eu tenho que fazer tudo isso? E é o que diz no versículo 8. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos.
O nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele começa sempre nos alertando sobre procedimentos que podemos não estar fazendo, mas que, se viermos a fazer, o Senhor sempre tem uma recompensa no final. Já observaram isso? Provavelmente sim, mas talvez algumas pessoas não tenham percebido. Andar com Deus é sempre muito bom. Lá em Mateus, o Senhor Jesus falou assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro as coisas do Senhor, a presença dEle, e apresentar a Deus os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos planos em oração. Buscar a revelação que Ele tem na palavra dEle. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. Depois que buscarmos e apresentarmos ao Senhor o que estamos planejando, os nossos desejos, é surpreendente como o Senhor nos conduz e nos mostra quando estamos no caminho errado. E Ele desarticula, porque a partir do momento em que buscamos o Senhor primeiro, nós começamos a perceber o caminho certo que devemos seguir. E isso é importante, isso faz diferença. Então, você que está participando conosco, que está vendo este vídeo num outro momento, pense nisso. Passe a apresentar ao Senhor em oração tudo que está te preocupando, todos os seus projetos, todos os passos, desde as mínimas coisas, como, por exemplo, sair de casa. Senhor, eu vou sair agora porque eu preciso ir trabalhar. Estou dando um exemplo. Então, quando você sai na rua, você já pode perguntar ao Senhor: Senhor, eu viro à direita ou viro à esquerda? É curioso isso, né? Mas Deus se importa. E Ele sabe o que tem à esquerda e o que tem à direita. Ele sabe qual é o melhor caminho que você deve tomar. Coloque isso no seu coração. Apresente tudo ao Senhor. Senhor, eu preciso fazer uma comida diferente hoje. O que eu faço? Ele se importa. O Senhor se importa com os mínimos e com os máximos detalhes. Ele quer participar. Que nós possamos hoje guardar isso em nosso coração. Buscar a presença do Senhor em todo o tempo, mas buscar confiando que Ele é Deus, Ele fala, Ele orienta, Ele é sabedoria. Ele tem pensamentos que não são os nossos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para apresentar a Ti os nossos sonhos, os nossos projetos, e para pedir a Ti, Senhor, que nós possamos ter no nosso coração a certeza de confiar ao Senhor tudo que nós temos que fazer na nossa existência. Os nossos projetos que o Senhor nos orienta, os nossos sonhos, aqueles desejos que às vezes achamos que é o correto, mas pode não ser, ou aqueles às vezes que nós nem pensamos, Pai, mas que é exatamente a sua vontade. Como estar numa situação que o Senhor abre de repente sem estarmos esperando. Aquele procedimento que o Senhor nos orienta a fazer, que salva até a nossa saúde, e nós não estávamos nem imaginando o risco que corremos. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é Deus. Possamos sim, Senhor, estar diante de Ti, em oração, buscando cada vez mais. Abre, Senhor, esse desejo no nosso coração de buscarmos a Ti a todo instante. Pode parecer loucura aos olhos dos homens ou dos que estão próximos, mas como é bom, Senhor, perguntar até qual é a roupa que nós vamos usar quando vamos sair de casa. Que possamos estar com essa prática, entregando ao Senhor
todo o nosso coração, buscando a Ti de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos mais a um momento de louvor. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Os fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro Glórias a Deus. Glórias a Deus. Depois desse lindo louvor, vamos orar pela nossa irmã Rosane, que vai trazer agora a segunda meditação. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, que esse culto está maravilhoso. É bom ouvir o Senhor falar e queremos ouvir mais. Neste momento, Pai, toma tua filha em tuas mãos para que possamos receber mais e mais e mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus, toma a nossa consciência, que possamos estar atentos a cada detalhe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você já reparou que algumas vezes a gente não faz planos, mas é requisitado de nós que a gente tenha um plano? Pois é, a pandemia foi assim. A gente não tinha nenhum plano de ficar tanto tempo dentro de casa, mas parecia que aquele todo o tempo do mundo seria muito bem aproveitado por cada um de nós. Mas a pandemia fez com que a gente se enfadasse um pouco e, ao mesmo tempo, perdesse também muitas oportunidades. Por quê? Porque não houve planejamento
para estar dentro de casa. E muitas pessoas tiveram problemas com aquele tempo, com a sobra de tempo. Então, às vezes, a gente tem problemas com muito tempo e com pouco tempo. Mas o nosso Deus não tem problema, porque Ele é o dono do tempo. Por isso, Ele pode nos orientar, pode nos ajudar a planejar e remir o tempo, e aproveitar o tempo. É interessante observar no Salmo 25, do verso 8 ao verso 12, uma reflexão que Davi coloca na sua poesia, porque o Salmo é uma poesia, na sua música, e ele coloca assim, o caráter de Deus, e ele faz uma pergunta no verso 12. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, quando a gente faz planos ou não, é sempre bom buscar a orientação de Deus, porque Deus sabe nos levar o caminho que devemos escolher. Mesmo quando a escolha nos surpreende, ou quando a escolha é ansiosamente esperada. Mas a melhor escolha é Deus quem faz. No verso de 8 a 12. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ele ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Pois é, nessa poesia, Davi deixa muito claro que quem é Deus? Deus é esse. Ele é bom, ele é reto, ele tem caráter. Ele tem um caráter adequado a uma boa escolha. E ele pode nos guiar. Mas ele diz que ele ensina ao pecador, ou seja, aquele que tem dificuldade, aquele que não acerta, aquele que está afastado de Deus. Mas ele também aos mansos ensinará o caminho. Então, Deus não faz diferença. Ele ensina o caminho para o pecador, para aquele que está errado, e ele também ensina aos mansos. Deus não faz diferença. Se você está no caminho certo, se você errou, se você quer acertar, ele está sempre disponível para nos guiar pelo caminho certo, para nos ajudar na escolha. Mas ele diz aqui que o caminho do Senhor inclui misericórdia e verdade para quem guarda a Deus. Então, o caminho que o Senhor vai escolher já tem uma pista, já tem uma indicação, e tem que conter verdade e misericórdia, porque verdade e misericórdia é a essência de Deus, é o caráter de Deus. Deus está onde verdade está. Então, quando nós percebemos e temos dúvida, é bom lembrar que quem nos guia tem caráter. E ele vai nos guiar pelo seu caráter, pela verdade, pela misericórdia. É uma verdade? Sim, mas com misericórdia. Verdade com misericórdia mostra um equilíbrio, mostra justiça, mostra expressão de amor. Então, Deus, quando corrige, e Deus também, quando guia, ele faz isso com um ajuste, com justiça amorosa, baseada na sua misericórdia. Que bom, né? Nós temos um Deus adequado a toda e qualquer solução, a melhor solução. E ele diz aqui, Davi, ele pede perdão. Senhor, me perdoa, porque eu tenho muita iniquidade. Mas ele diz que ele guia aqueles que têm alguma aliança, aqueles que têm algum vínculo com ele. E para nós termos vínculo com Deus, é necessário que nós estejamos na condição que Davi se coloca, pedindo perdão, porque entre nós e Deus há uma grande diferença. Deus é santo, ele é perfeito, mas ele nos recebe, se nós nos colocarmos na posição de humildade, de pedir perdão e de nos apoiarmos em Jesus Cristo. E é por isso que nós vamos, então, meditar e refletir na passagem de Atos, no capítulo 10, quando Jesus orienta seus discípulos através do Espírito Santo, porque Jesus já havia ressurreto, já estava
já não estava mais na terra, e sim o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Jesus, guiando as mentes dos homens e das mulheres. E, nesse momento, os judeus estavam se convertendo. E nós sabemos que em Israel e por toda a circunvizinhança, o nome de Jesus estava chamando a atenção, a ressurreição de Jesus, os milagres estavam acontecendo, os apóstolos estavam, inclusive, sendo presos e surrados, porque eles afirmavam que Jesus é o Rei dos Reis, é o Messias, é o Senhor, é o Salvador, e os romanos, com toda a sua autoridade, eles vinham ali contendo os movimentos, os possíveis levantes, mas os judeus que não reconheciam que Jesus era Senhor e Salvador, na figura dos sacerdotes, mandavam prender e surrar aos perturbadores da época, ou seja, os discípulos. E Pedro é um desses discípulos. E, por conta disso, o evangelho ele vai se difundir nas regiões mais distantes. E lá em Cesareia, Pedro está passando, atravessando, indo para outro lugar, saindo de Jerusalém, e ele faz uma parada. E enquanto ele espera o almoço, ele tem uma visão. Mas o interessante é que um dia antes, às 15h, um outro grupo de pessoas próximo dali também teve uma visão. E uma visão que Deus deu. Ambos tiveram uma visão. O interessante é a sintonia com que Deus dirige esses dois grupos de pessoas, onde está Cornélio, um homem justo, um homem que é dito que ele é uma pessoa recomendável. Os judeus, inclusive, apreciavam, que não é uma coisa comum. Ele era um centurião, ele era um militar, e ele normalmente usava de força, usava de domínio, mas diz que esse homem, ele era religioso, ele tinha o coração sensível, ele tinha misericórdia, ele tinha justiça no seu coração, tratava bem os seus servos e tratava bem aos judeus, que, para a época, eram muito maltratados em função da sua escolha religiosa. Mas esse homem é uma exceção. Já vem a primeira lição. Para todo lugar e para tudo há uma exceção. Nosso coração tem que ter sempre boas perspectivas, mesmo quando a gente vê a situação muito ruim. Há grupos em que são muito marginalizados e que a gente pode ter até algum preconceito, mas nosso coração deve ter sempre um coração aberto. Se nós estivermos olhando com amor, enxergando com amor. A palavra de Deus diz, no livro de Tito, que ao puro tudo lhe é puro. Então, o nosso coração tem que ser puro, para que nós enxerguemos o que é real, o que é verdadeiro, sem preconceitos. E ali diz que em Cesareia havia um homem que era um centurião militar italiano, da corte italiana, e o nome dele era Cornélio. E a Bíblia diz que esse homem, ele se portava bem. E lá naquele lugar, ele oferecia orações ao Senhor, e ele oferecia ofertas ao Senhor e misericórdia àqueles que precisavam. E Deus não foi indiferente. Por quê? Porque o livro de Salmos nos ensina isso, que perto está o Senhor dos que o invocam, e o invocam com verdade. Quando nós procuramos a Deus, nós vamos encontrar a Deus. Nós não seremos equivocados, porque o nosso Deus enxerga, ele nos encontra, ele nos busca. A palavra de Deus diz, através de Jesus, que se nós batermos, o Senhor abre. Se nós buscarmos, o encontraremos. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, diz a palavra de Deus. Então, Cornélio estava buscando a presença de Deus. Ele estava fazendo o que era bom. E o interessante é que a Bíblia diz o horário. Sabe o que significa isso? Significa que ele buscava o Deus verdadeiro, o Deus eterno, porque nesse horário era um momento em que o judaísmo buscava o Senhor.
e ele estava nas suas orações das 3 horas da tarde. Ali naquele lugar, esse homem tem uma experiência com Deus, uma experiência profunda. Ele viu um anjo, e o anjo diz para ele, vá buscar Pedro, numa outra cidade, na casa de Simão, o curtidor. Ou seja, diz o nome, diz a profissão, para que não haja erro. E imediatamente este homem, ele separa 2 servos, um soldado, e manda que vá até lá. Ele não demora, ele faz rapidamente, ele cumpre rapidamente. O coração dele estava disposto. Sabe, quando nós oramos, quando nós intercedemos, Deus vê. E nessa intercessão, o maior abençoado somos nós, porque Deus nos orienta, Ele nos capacita, Ele nos prepara. E Deus se revelou. Deus abriu um espaço espiritual para que ele visse e recebesse orientação, de que era necessário chamar alguém para orientá-lo. Que humildade, porque ele poderia ser uma pessoa orgulhosa e achar que não tinha nada para aprender com ninguém. A gente conhece muita gente assim, né? Que acha que toma boas atitudes, que tem bons pensamentos, que toma boas decisões e que não tem mais a aprender. Mas o nosso coração tem que ser humilde, tem que estar sempre pronto a aprender, porque nós não somos o dono da verdade, mas nós conhecemos a verdade de Deus. E o Senhor nos leva pelo caminho da verdade. Foi isso que nós ouvimos no início da nossa reflexão no livro de Salmos. E foi isso que aconteceu. E a disposição de Cornélio foi rápida e houve, então, uma viagem. Essas 3 pessoas foram buscar Pedro em outra casa. Mas Pedro é um homem com costumes judeus e ele tem orientações específicas de que não entre na casa de quem não é judeu. É considerado impuro. E Pedro, ele é uma pessoa que tem princípios e ele segue essa orientação. Mas o nosso Deus, ele é mais do que religioso. O nosso Deus, ele é real, ele é verdadeiro, e ele enxerga o coração verdadeiro e puro que busca por ele. Então, o que aconteceu? Deus preparou o coração de Pedro, porque Pedro não tinha o coração aberto. Mas Pedro também ora. E lembra, eu disse que quando nós oramos, Deus nos orienta, Deus nos capacita. E enquanto aqueles servos e o soldado destacado para ir buscar Pedro lá onde ele estava, viajava, até chegar Pedro, o dia virou, ou seja, já era um outro dia no horário do almoço. E quando eles iam se aproximando, Pedro estava aguardando o almoço. E quando ele aguardava o almoço, ele foi para o terraço orar. E lá no terraço, ele também teve uma experiência com Deus. Que interessante, a oração nos leva a experiências espirituais profundas. É o espaço em que a gente dá total atenção a Deus. E ele se manifesta quando nós oramos no nome de Jesus. Quando nós buscamos o nosso Deus único, eterno, Senhor e Salvador. E Pedro, então, orando, recebe uma visão. Na visão, Deus mostra a ele animais impuros, que um judeu normalmente não tocaria. E mostra e diz para ele, toma e come. E Pedro diz, jamais. E Deus diz, não chame de impuro aquilo que eu chamo de puro. E isso aconteceu por 3 vezes. Olha que interessante. 3 vezes a mesma visão, sucessiva. 3 vezes. E mal isso aconteceu, chegou então um homem, e ele recebe orientação, desce e recebe essas pessoas, e não ouse chamar de impuro. Nesse momento, Pedro então desce e recebe a orientação, que deveria ir com eles. E esses homens explicam a situação. Pedro receber e Pedro ir com eles, isso não é uma coisa comum, porque Pedro, ele faz parte do grupo de discípulos que está sofrendo perseguição, recentemente foi preso, lançado na cadeia,
apanhou. Isso significa que não facilmente ele receberia um soldado com dois servos. Mas Pedro recebe porque Deus orienta. Deus diz, receba e vá com eles. E quando ele escuta os servos recomendarem, dizerem que era necessário que ele fosse, porque o Cornélio era um homem bom. Então, 2 servos testemunharam de que eles eram bem tratados. Olha, um empregado, um servo, um escravo, testemunhar que o seu patrão é bom, nem sempre é uma coisa comum para essa época. Mas o soldado afirma que era necessário que ele fosse. E ele foi. E quando chegou naquele lugar, muito interessante, o coração do centurião, que era um oficial romano, ele estava tão pronto para olhar para Pedro, não como um perturbador, alguém que precisava ser preso e perseguido, mas como um homem de Deus. E ele se curva diante dele. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos curvar diante de homem algum, apenas, única e exclusivamente diante de Deus. E Pedro rapidamente diz que ele se levante, não faça isso, porque todos estamos diante de Deus. E então começa a saber por que você me mandou vir até aqui. E o centurião, o oficial, diz, porque tive uma experiência profunda com Deus, e Deus me disse para chamar você. Olha que interessante o relato que Deus disse no verso 31. O anjo disse para Cornélio, e ele fala isso para Pedro, que Deus ouviu a oração e lembrou-se de suas esmolas. Deus não foi indiferente. Ele diz que Deus não foi indiferente àquele momento. E diz que a sua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão na memória diante de Deus. Mas que era necessário que Pedro falasse alguma coisa para ele. Ele tinha um coração aberto, um coração de aprendiz. E Pedro, que testemunhou da vida de Jesus, do ministério de Jesus, Pedro, então, anuncia o evangelho. Mostra que Jesus é Senhor, que é Salvador, mas que Jesus deixou uma ordem, que era necessário se batizar. Era necessário. E enquanto Pedro fala, novamente aquele grupo teve uma experiência profunda com o Espírito Santo. Eles foram batizados no Espírito Santo. E todo o preconceito de Pedro se desfaz, porque ele vê diante dele um gentio ter uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Jesus. Então, a presença de Deus era evidente. Que bom que Pedro obedeceu, não é? Que bom que Pedro pôde ver confirmado aquilo que estava na visão. E não era apenas uma imaginação de Pedro, era a presença de Deus, porque visão de Deus é assim, ela traz livramento, ela traz compreensão, ela nos faz uma pessoa melhor, ela dá bom fruto. Então, e mais, a visão de Deus, ela se confirma na palavra. Então, não é toda a visão que é de Deus. A visão que está dentro do caráter de Deus, que está dentro do caminho que Deus diz que é. Então, esse caminho de misericórdia e verdade, este caminho Deus está presente. E ali, ele fala da presença de Deus para ele, e eles experimentam. E, imediatamente, Pedro, então, batiza aquelas pessoas, porque Cornélio não estava sozinho com seus parentes. Diz a Bíblia que ele mandou trazer os amigos mais íntimos. Significa que Cornélio pensava nos outros, não só para ofertar e se sentir bem, mas para desfrutar com os outros aquilo que é bom. Que lição! Então, nós vemos que Deus usou de referências de forma que eles pudessem perceber que era Deus. E a palavra de Deus é uma referência na minha vida e na sua vida para que a gente possa saber se é Deus. Por isso é importante ler a palavra de Deus.
E lembra do que eu disse? Que por 3 vezes, na visão de Pedro, os animais contaminados, impuros, apareceram e Deus dizia que ele podia comer? Porque 3 homens testemunhariam e viriam de fora para falar com ele 3 vezes. Quando 3 pessoas vão juntas, significa que são 3 vozes, 3 desejos a serem cumpridos que são os mesmos. Isso não é uma coincidência. 3 é um número de completude, simbolicamente completude, biblicamente referenciado. Então, Pedro entendeu perfeitamente que era vá e não discuta. Do mesmo jeito que Cornélio também entendeu perfeitamente que era necessário ouvir e obedecer aquilo que Pedro estava falando, e que Pedro era um homem de Deus. Ele não era apenas um judeu perturbador da época. Ele era um filho de Deus, homem de Deus. Então, era necessário que ele soubesse o que ele não imaginava, que a ordem de Jesus, que Pedro sabia, que era necessário batizar-se. Então, Deus ensinou e corrigiu. Nós lemos no início que Deus ensina, mas Deus também guia. Ele guia os mansos. O nosso coração tem que ser manso, desarmado, aberto para ouvir a palavra de Deus sem preconceitos, assim como Pedro. Mas a palavra de Deus ensina ao pecador. Se porventura eu e você estivermos errando com toda boa vontade, Deus vem nos corrigir com todo amor e bondade, como corrigiu a Cornélio. Não bastava apenas ser bom, ser misericordioso e ter boas atitudes. Era necessário obedecer, mergulhar na ordem de Deus, se envolver com a ordem de Deus. Era necessário atravessar pelo batismo, era necessário ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Era necessário conhecer a palavra de Deus que estava na boca de Pedro, que hoje está escrita, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, que eu e você tenhamos essa clareza, essa consciência, que o nosso Deus tem seus planos. E muitas vezes os nossos planos são pequenos, não enxergam que obedecer a Deus é como Ele diz, não como nós queremos. Obedecer a Deus não é como nós interpretamos, mas como Ele interpreta. Pedro precisava ajustar a sua interpretação. E Cornélio precisava ampliar o seu conhecimento, porque ele desconhecia essa ordem. Então, vamos orar e pedir ao Senhor, se nessa noite, nesse dia, nessa tarde, o horário que você estiver escutando esse vídeo, você estiver se lembrando de que é necessário se corrigir e aprofundar-se no conhecimento de Deus, faça isso. Mas se você não sabe, se você não compreendeu ainda, por onde é que você vai mergulhar e como você vai se ajustar cada vez melhor com Deus e desfrutar de tudo que Deus tem para você, fique tranquilo. Busque a Deus em oração, porque Deus se revela na oração. Busque a Deus na sua palavra, porque Deus se revela na sua palavra, a palavra de Deus na Bíblia. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, porque muitas vezes nós fazemos planos e não percebemos que o Senhor tem o caminho melhor, tem um plano melhor. O Senhor tem um ajuste naquelas decisões que nós até achamos boas. Mas nós queremos te pedir, ensina-nos, guia-nos, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração seja manso para te ouvir, que o nosso coração saiba se arrepender e pedir perdão quando estivermos errados, porque queremos estar no caminho de misericórdia e de verdade. E a palavra de Deus é muito clara. Ela diz que o caminho de verdade é Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. Então, Senhor, nessa noite, sonda o nosso coração. Nessa noite, olha para a nossa vida, assim como o Senhor olhou para Pedro e para Cornélio. E nos ajude a estarmos
total e completamente diante da tua vontade, apresentando as nossas necessidades, os nossos projetos, as nossas ações e até as nossas boas intenções. E perdoa-nos, Senhor, quando até tentando acertar, não te buscamos. Assim nós oramos e te agradecemos, porque sabemos que Jesus é o único Senhor e mediador entre Deus e os homens. É a única verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Vamos continuar orando nessa noite. Mas vamos apresentar ao Senhor os nossos pedidos de oração. Então, oremos. Pai, eu quero te agradecer por Glória a esse Deus. dia, te louvar e bendizer o teu nome, Amém. por causa do teu cuidado conosco e amor. É verdade. Muito obrigada, Senhor. Jesus. Apresentamos, Senhor, o pedido de Luciene. Sim, Continuamos a Jesus. interceder pela sua vida, Senhor, com gratidão no nosso coração pela vida da tua filha. Senhor, abençoa essa recuperação. Dá tudo que ela necessita, Senhor, para ser restaurada, meu Deus. Em nome de Jesus, a respeito dessa medicação, que esse pulmão seja completamente restaurado, que essa medicação, Senhor, não lhe faça mal, mas bem. Em nome de Jesus. E que teu nome continue sendo exaltado na vida da tua filha. Em nome de Jesus, eu entrego a vida de Marília, como Ivani pediu, Senhor, oração. Nós oramos pela sua vida. Senhor, nós intercedemos, Senhor, por tudo que a tua filha tem necessitado. Pai, que tu continue a cuidar dela, a livrá-la do mal. Em nome de Jesus, eu quero entregar a vida de Maria Luísa, ali naquele hospital, Senhor. Tu tem poder, Senhor, para restaurar, como os médicos estão falando dessa melhora. Senhor, não só pelo que eles falaram, mas pelo que a gente crê, que Tu é poderoso para restaurar aquela mulher, Senhor. Livra ela, Senhor, desse Covid, livra ela das sequelas, livra ela, Senhor, de todo o mal. Nós te exaltamos, ó Pai. Entregamos em Tuas mãos a vida de Vitor, seus projetos, seus sonhos, aquilo que ele tem colocado diante de Ti, e pela porta aberta que eu creio, pela fé, que Tu há de cuidar, Senhor, e abrir. Em nome de Jesus, eu entrego em Tuas mãos a vida de Rosane, Senhor, tudo que ela tem colocado, Senhor, os projetos pessoais, aquilo que Tu tem derramado sobre a vida dela, Senhor, como ela colocou, Senhor, que Tu possa, Senhor, estar encorajando, fortalecendo, abastecendo de tudo que a Tua filha necessita, Senhor, para ela cumprir com esse desejo do seu coração e essas portas e essas coisas que têm se colocado diante dela. Em nome de Jesus, continua confirmando tudo isso diante dela, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse grupo. Agora eu coloco em Tuas mãos cada um desses que tem participado, Senhor, desse momento. Pai, que Tu possa estar abençoando a vida das Tuas filhas, que esse lugar, esse momento é um canal aberto Teu, Senhor, para interceder. E eu quero colocar em Tuas mãos a vida de cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, em concordância com as orações aqui apresentadas a Ti, eu também quero apresentar, Senhor, a vida do Estevão, a saúde dele, Pai. Que o seu filho consiga ser restaurado completamente desses sintomas de Covid que ele está sentindo. Senhor, visita o pulmão do teu filho, visita cada célula dele, Pai. Em nome de Jesus, blinda o corpo do teu filho, Senhor, dá vitória a ele, restaura e dá saúde, Pai, em nome de Jesus. Eu peço também pela vida de Marilene, onde quer que ela esteja, Senhor, que a sua filha esteja segura, que esteja bem, Pai, assim como Yara, em nome de Jesus, abençoa tuas filhas, Pai, em nome de Jesus. Apresento também a Ti, Senhor,
o Galeão, os terminais 1 e 2, Senhor, e tudo que neles há, os negócios, os funcionários, os trabalhadores daquele local, a segurança, Senhor, que há, as conduções que chegam e que saem, as aeronaves, Pai, tudo que entra ali pelas portas do Galeão eu apresento a Ti, clamo a Tua misericórdia, Senhor, blinda, Senhor, a entrada e a saída do nosso país. Que não entre aqui na nossa terra, Senhor, o que não vem de Ti. E que, Senhor, também as pessoas que saírem daqui, que saiam guardadas por Ti, Senhor. Que haja paz naquele lugar, que haja segurança. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, né? Vamos agradecer por essa oportunidade e sinta-se à vontade para retornar às terças-feiras, de 10h30 às 11h30, ou seja, 22h30 até 23h30, ou um pouquinho mais. Vamos orar. Deus, nós queremos te louvar por esse encontro. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos na tua presença. Obrigada porque o Senhor cuida da nossa terra e nós já te apresentamos todas as dificuldades que estão sinalizando, porque tudo faz parte do teu cuidado. Só o Senhor pode enfrentar essas dificuldades. E assim nós te pedimos uma semana abençoada e uma noite de descanso. Que o grande amor de Deus, a graça infinita do Senhor Jesus e a doce, terna consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe você. Amém. Obrigada pela sua presença, pela sua participação. Você tenha uma noite de paz, uma tarde, um dia de paz, dependendo do horário que você esteja assistindo a essa gravação. Até a próxima, querendo Deus. Tchau.